Quando a reclamação vem por parte de torcedores ou até mesmo partindo da imprensa ou algo dessa natureza, as coisas ainda tendem a, a chegar em situações que podem ser desmentidas pela diretoria ou por algum outro jornalista, porque é assim que funciona, né? Às vezes o que é feito, o que é dito por um jornalista, pelo outro é rebatido e as coisas acabam não se encontrando. Né? Nós chamamos de desencontro de informação. Mas quando isso parte, quando uma informação, uma colocação parte do grupo de jogadores, aí é porque a coisa já está além daquilo que se esperava. Todos vocês vão se lembrar da última entrevista coletiva do Rafael Menin, um dos empresários donos da SAF do Atlético Mineiro, em que ele falou em atraso de 20 dias ou coisa dessa natureza no que diz respeito a salário dos jogadores atleticanos. Só que todo mundo sabe que todas as vezes que vem a público informações relacionadas a salários atrasados em clubes de futebol, é porque a coisa já ultrapassou meses. Né? E já foi falado por diversas vezes, né? Luvas, direitos de imagem, premiação e salários do Atlético. Isso falando especificamente do grupo, não do institucional, do grupo. O grupo não vem recebendo já há alguns meses e isso foi, nas entrelinhas, negado por um dos mandatários do Atlético Mineiro e, claro, né, alguns torcedores que não querem ver a dificuldade que o clube enfrenta, alguns torcedores que não fazem questão de ver que a boa parte daquilo que foi trazido pelo Rafael Menin vai de encontro com a verdade e não ao encontro com a verdade. Né? E agora, hoje, o Hulk, que é o principal jogador do elenco do Atlético, o maior ídolo da história do Atlético, o camarada que tem maior responsabilidade entre os jogadores do Atlético, e ele falou a respeito da questão salarial do Atlético. Como eu disse, quando a mídia fala, quando alguma pessoa ligada à instituição fala, dá para rebater, dá para amenizar, dá para inventar uma coisa aqui, outra coisa ali, e assim diminuir a veracidade da informação. Mas quando isso vem do atleta, é irrefutável. É irrefutável. E aí eu estava acompanhando o Donos da Bola e vi o Thiago Fernandes falando a respeito da quitação, da promessa de quitação da cúpula atleticana referente a pagamentos que são de direito dos atletas. O Atlético vai pagar o direito de imagem do mês de junho, em julho, na verdade, né, o direito de imagem de maio, em julho. Quando pagar o de julho, o de junho vence. Quando pagar o de junho, o de agosto. E assim, isso se chama bola de neve. E nós estamos falando aqui apenas do direito de imagens. Nós estamos falando apenas de luvas. Nós estamos falando apenas de salário. Cada coisa é uma coisa. Porque o jogador ele é CLT, correto? Só que o contrato do jogador, ele reza muito mais coisas além do salário. Premiação, luvas. O que você imaginar que o futebol dá como grana, como bonificação, o atleta tem direito em contrato. Além do seu salário. E lá no Atlético, tudo hoje está atrasado. E fazendo a quitação do mês que passou e deixando-a do mês subsequente, não adianta muita coisa, não. Essa aqui é a realidade. E tem muita gente que confunde. Eu já falei isso no outro vídeo. Aliás, eu quero te pedir para se inscrever aqui, para deixar seu like, para hypar o vídeo, para que a gente possa alcançar mais pessoas.
Eu já falei isso aqui antes e vou falar mais uma vez. Tem muita gente que confunde o trabalho do Cláudio Silva TV 360. Aqui é um canal opinativo. A gente só traz opinião em cima daquilo que está acontecendo. Canal de informação é outro canal. E mesmo assim, né, lógico, a gente não deixa de informar o torcedor com a nossa opinião. Aquele que acha relevante também. Quem não acha relevante também não tem problema nenhum. Problema zero com isso. O intuito aqui não é levar a crise para dentro das instituições, não. Muito pelo contrário, a gente é muito mais pautado aqui em Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, mas nós falamos de todos os outros clubes do futebol brasileiro. Mas nós sempre procuramos ali pautas relevantes para que a gente possa trazer a nossa opinião. Só que a conotação maior que nós temos aqui é do torcedor cruzeirense e do torcedor atleticano. E o que nós fazemos aqui é dar uma opinião em cima dos fatos que vem acontecendo e, claro, fazer com que o torcedor caia na real. E eu já recebi muitos xingamentos aqui nos comentários, porque eu só falava de crise do Atlético, eu só falava, não tem outra coisa para falar no Atlético hoje. Hoje o Atlético é crise. E é uma crise, como o Hulk mesmo disse na sua entrevista, desde 2021, quando ele chegou, que ele não vê que ele não vê o Atlético passar pelo que está passando agora. Eu não sei precisar a vocês quantos meses tem que o Atlético não paga salários, luvas, premiação e coisa dessa natureza, direito de imagem. Não sei precisar para vocês. O que eu sei é que está tudo atrasado mais de 2 meses. E aí, eu disse que quando voltasse o Campeonato Brasileiro, que o Mundial está terminando agora, a bomba ia explodir no colo dos jogadores. E isso já aconteceu. Isso já aconteceu, porque ninguém blinda um vestiário de salários atrasados. O que acontece é o treinador consegue ainda tirar dos jogadores de qualidade dentro daquilo que ele consegue tirar dos jogadores, a qualidade que ele já tem dentro do processo que está inserido. Mas com o tempo passando e as coisas não acontecem, e pense você, cara, aliás, não pense você, que porque os jogadores são ricos, que eles não precisam do seu salário. Ah, mas o jogador recebe X milhões de reais e ele automaticamente não precisa tanto. Ele pode ter a sua reserva. Mas existem outros jogadores que não têm a mesma conotação dos jogadores já consagrados das instituições. Exemplo, os meninos que são jovens e que têm um salário baixo. Esses jogadores passam por dificuldades quando o salário não cai na sua conta. E aí você vai falar assim, passa dificuldade sou eu, que sou assalariado e que tem CLT. Não, cada um com seus problemas. Cada um dentro da sua realidade de vida. É disso que nós estamos falando aqui. O Atlético tem jogadores problemáticos no seu elenco no que diz respeito à questão salarial. Você tem o Dudu, né, que é o trunfo do Atlético ou do atleticano em cima do cruzeirense e até mesmo do Atlético em cima do Cruzeiro. Porque a forma que apresentaram o Dudu, aquela espalhafatosa apresentação, né, fazendo alusões a passadas coisas que não... Você entende? Aí você tem o Gustavo Scarpa, que também é problemático e já tem problema pessoal com o próprio Dudu. Imagina esse vestiário, jogadores que já não se gostam, com salários atrasados. Aí tem o Hulk ali, que veio a público e falou pelos jogadores. Já parou para pensar o tamanho da dificuldade que será gerir esse elenco? Vários jogadores com salários acima de R$1 milhão. Jogadores que têm ego já elevado. Isso é normal no futebol também. Aí, quando o Campeonato Brasileiro voltar, o Atlético vai entrar num declínio, porque ele tem uma sequência muito dura, uma sequência muito pesada, uma sequência que requer total concentração. Um jogador desconcentrado ou desconcentrado, como você quiser, ele não vence jogo. Jogador desconcentrado não vence jogos. Porque tudo passa pelo psicológico do atleta. E isso ninguém nunca vai mudar. Isso é uma realidade esportiva. O futebol é cognitivo. Como já dizia Juninho Pernambucano, o futebol é 70% mental e 30% físico. Então aí nós estamos falando de estratégias. E como há a execução de estratégia se os
executores não estão, na sua totalidade, com a mente voltada para o que tem que fazer. Existe uma dificuldade muito grande dentro do Atlético de quitação de salário. O Hulk falou a respeito de muito crédito e confiança nos R's, só que os R's, eles não passam confiança. Eles não passam confiança, isso é discurso de jogador. Não passam confiança, porque são empresários riquíssimos, mas que tá deixando o clube passar fome. Correto? O clube que está na mão de 4 empresários, da robustez dos empresários que estão à frente da SAF do Atlético, passar fome, com salários atrasados, devendo empresários, devendo o mercado, é inaceitável. Não existe confiança naquilo ali. E quem é torcedor comum também, ele sabe que não existe processo de confiança dentro da situação em que vive hoje o Atlético Mineiro. Os caras prometeram pagar, né? Mas vão pagar. Porque eles já prometeram inúmeras coisas para os torcedores atleticanos. E não cumpriram com absolutamente nada. A realidade é que a coisa se agrava a cada dia. E aí fica a seu critério. Ou subir o tom das cobranças, ou continuar passando a mão na cabeça dos menins.